Povo de Deus, sejam bem-vindos em mais um culto no seu lar. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Queridos, nós vamos neste momento fazer a nossa oração a Deus para daqui a pouco falarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é alimento espiritual. Jesus falava sobre isso, né? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é verdade, porque a palavra do Senhor é que nos sustenta, a palavra do Senhor é que nos alimenta, é a palavra do Senhor que nos dá força para vencermos os dias maus, para vencermos, as forças negativas, porque a Bíblia já nos orientava dizendo que haveria dias maus, e Deus falou que nós deveríamos estar preparados para esses dias maus. E a preparação do Senhor, ela vem através do ouvir a palavra de Deus, de alimentar-se da palavra do Senhor. E quando nós nos alimentamos dessa palavra, nós nos fortalecemos e temos assim a certeza que a vitória já é nossa, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero neste momento orar com todos vocês e pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, que nos conduza aqui na sua palavra segundo a sua vontade, porque tudo é feito segundo a vontade de Deus, nada é feito segundo a vontade do homem. Ainda que o homem queira fazer algo da sua própria vontade, ele pode até começar, mas ele não vai chegar ao final dessa edificação, dessa construção. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E se nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, tudo vai dar certo em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche os olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, apresentamos, Senhor, em primeiro lugar o culto, Senhor. O culto no lar dos teus filhos. Pai, que toda a direção de toda a palavra, de toda a orientação venha do Senhor. Senhor, coloca no nosso coração a vontade do Senhor, não a vontade do homem, não a vontade da carne, mas a vontade do teu Espírito Santo. Pai, visita os teus filhos nesta hora, aonde quer que eles estejam. Senhor, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Senhor, derrama sobre eles a benevolência do Senhor. Senhor, modifica a história da vida de cada um, arrancando as dores, as doenças, a tristeza, o vício, a melancolia, Senhor, a chateação. Se o teu filho hoje passou momentos de chateação e isso trouxe infelicidade, tristeza em seu coração, anula agora, meu Pai, tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor. Espírito Santo do Senhor, leva o teu conforto ao coração de cada um, porque a tua palavra nos revela que o Espírito Santo do Senhor verdadeiramente é o nosso confortador, é o nosso consolador. Vai de encontro a cada um nesta hora e traga sobre eles a bênção, Senhor, a cura, o milagre, a transformação, pois nós te pedimos agora, em nome de Jesus, a bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, desde agora e sempre. Amém e graças a Deus. Amém. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado para todos sempre. Amados, nós vamos hoje falar sobre planos do coração do homem, sobre projetos do coração do homem. Todos nós temos sonhos, todos nós temos planos, todos nós temos projetos para a nossa vida. Alguns planejam construir casas, outros planejam vender casas, outros planejam se casar, outros planejam viajar e assim sucessivamente. São planos que todo ser humano, seja esse de classe alta, classe média, classe baixa, todos nós temos planos e projetos para a nossa vida e muitos planejam isso há muitos e muitos anos, que já vem planejando a realização desse plano, desse projeto na sua vida. Mas a palavra do Senhor nos fala que todos nós, mesmo tendo planos, tendo projetos na nossa vida, a realização vem segundo a vontade de Deus. E algumas das vezes, por a gente não entender a palavra, claro
que quando a gente estuda a Bíblia, por isso que eu sempre venho falando, é importante a gente ter interesse em ler a Bíblia, interesse em estudar a palavra, interesse em conhecer os mistérios da palavra de Deus. Quando a gente passa a estudar a Bíblia e a gente passa a entender as vontades de Deus, a gente fica tranquilo, a gente fica calmo quando os planos que a gente tem não é realizado no momento da gente, né? E quando a pessoa não entende a palavra, não tem uma convivência com a palavra de Deus, e ele sucessivamente planeja ou tem planos para a sua vida, e aquele plano não funciona, aquele projeto dele não funciona na hora que ele queria que fosse realizado, manifesto, não sendo manifestado no momento dele, ele fica frustrado, ele fica abatido, e ele até pensa que Deus não ama, que Deus esqueceu dele, que Deus não tem olhado para ele. Não, não é nada disso. A palavra de Deus fala que existe tempo para tudo, está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante. A Bíblia fala bem claro em Eclesiastes que existe tempo para tudo, tempo de nascer, tempo de morrer, de crescer, enfim, tempo de plantar, de arrancar, tempo de fazer calor, fazer frio, de chover, existe tempo para tudo. Deus, ele fez separação para cada tempo. E Deus, ele nos demonstra isso quando nós estudamos a Bíblia, né? Existe tempo da gente falar e tempo da gente ficar calado, tempo da gente cantar e tempo da gente ficar em silêncio. Então a Bíblia fala que existe esse tempo para tudo. O tempo da manifestação, da realização dos nossos sonhos e tempo de não ser manifesto e não ser realizado. E quando as coisas não acontecem, né? A gente tem visto isso aí muito na vida de muitas pessoas, por falta do conhecimento da palavra de Deus, por isso que a Bíblia fala, conhecereis a palavra e esta te libertará. E é verdade, né? Quando a gente conhece a palavra, a gente é liberto. Liberto do quê? Daqueles pensamentos negativos e daquela vontade altiva de que as coisas aconteçam só no nosso tempo, só na nossa hora. Ah, mas eu queria que acontecesse ontem, não é hoje, né? Eu queria que acontecesse amanhã, não é daqui um mês. E muitas das vezes as coisas não acontecem segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. E quando a gente passa a ser leitores da Bíblia, quando a gente passa a estudar a Bíblia, a gente começa a aprender e começa a ter calma, começa a ter paciência. Por isso que Deus fala de Abraão, da paciência de Abraão. Abraão, ele era um homem, antes de ter um encontro real com Deus, ele com certeza era um homem impaciente. Sarai também, antes de conhecer a Deus, com certeza era uma mulher impaciente. Tanto é que eu já preguei aqui em algumas outras mensagens, em outro culto, que ela foi uma das principais que no primeiro momento ela provocou na vida dela uma calamidade, ela provocou na vida dela uma situação caótica, que foi fazer com que o esposo se coabitasse com a sua escrava e tivesse um filho. Depois ela teve o filho, e quando ela teve o seu filho, houve ali um momento de discórdia, ou seja, ela criou um problema, ela criou um caos na vida dela por falta da paciência. Então eles também tiveram um momento de impaciência, de esperar. Mas quando eles começaram a conhecer a palavra de Deus, eles tiveram paciência. E a Bíblia fala que o homem de Deus, que o servo do Senhor, precisa ser paciente como o pai Abraão. Veja bem, a Bíblia fala que nós devemos ser pacientes como Abraão foi paciente, esperando com paciência até o momento que Deus concedesse para eles a graça de ter o seu filho herdeiro e co-herdeiro de tudo aquilo que eles possuíam e tinham. Então a gente passa a entender isso, queridos, quando a gente estuda a Bíblia. Não adianta você querer entender os planos de Deus, a vontade de Deus, sem estudar a Bíblia, porque a Bíblia é um manual para o conhecimento dos desejos e planos de Deus para a nossa vida. E quando a gente lê a Bíblia, a gente fica mais calmo, a gente sabe esperar, a gente passa a ter controle. Eu preciso aguardar, porque as coisas não funcionam segundo a minha vontade, segundo o meu propósito, mas segundo a vontade e o propósito de Deus.
Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano do homem, os projetos do homem, que muitas das vezes, se você aí que está aí nos assistindo, ou que vai nos assistir depois pelo YouTube, você precisa ter paciência e saber que se as coisas não estão acontecendo no seu momento, ela vai acontecer no momento de Deus. Se as coisas não estão sendo manifestas no seu momento, ela vai ser manifesta no momento de Deus, porque é Deus que sabe de todas as coisas. Nós aprendemos aqui em outros cultos que todas as coisas estão no controle da mão do Senhor. Se nós pegamos a nossa situação e falamos, Deus, eu estou colocando na sua mão para que o Senhor resolva. Deus, eu tirei este fardo que está nas minhas costas porque está insuportável o peso. Eu não estou conseguindo carregar este fardo. Eu estou tirando ele e colocando na sua mão. Se nós tivermos arrancado o fardo, se nós conseguimos tirar o fardo, colocou na mão de Deus, é deixar Deus agir no tempo dele, não é agir no seu tempo. Porque Deus sabe o momento certo de fazer as coisas para a nossa vida. Então, não adianta você colocar o carro na frente dos bois, porque tudo vai cair para o buraco abaixo, é esperar o momento certo do Senhor. Mas nós só vamos entender isso, queridos, quando nós estudamos a Bíblia. Sem estudar a Bíblia, você não vai entender, você não vai conseguir compreender a vontade de Deus. E muitas das vezes, eu já ouvi muito isso, né? Principalmente dentro da igreja, em muitos cultos que nós pregamos, em muitas cidades que eu já passei pregando o Evangelho de Cristo, eu já ouvi isso de muitas pessoas falando, pastor, está demorando demais o meu milagre, está demorando demais a bênção que eu preciso, está demorando demais a transformação, está demorando muito a libertação do meu filho, do meu marido, eu já estou ficando cansado de tanto esperar. Eu já ouvi muito isso das pessoas chegarem para mim e fazer esta pergunta, Deus está demorando cumprir na minha vida a bênção que eu preciso. Não é que Deus está demorando. Deus, ele não adianta, Deus não atrasa, ele age na hora certa, no momento certo. Porque não adianta Deus colocar na sua mão uma bênção que você quer imediato, se você não está preparado para cuidar daquela bênção, para zelar daquela bênção, para tratar daquela bênção. Então, muitas das vezes, Deus primeiro trabalha em você, Deus primeiramente vai trabalhar na sua vida, Deus vai trabalhar no seu coração, te preparar para que quando a bênção chegar, você venha saber como lidar e como cuidar daquela bênção. Porque não adianta Deus te dar uma bênção e você jogar ela fora, né? Não adianta você receber uma bênção de Deus e não saber cuidar dela. Por isso que Jesus falou, não lançai as tuas pérolas aos porcos, para que eles voltando a pise com os seus pés. Então veja bem, nós vamos falar dos planos do homem. Eu tenho planos para a minha vida. Você tem planos. Talvez o meu plano era de fazer uma viagem para a Europa, para outro país. O meu plano era de fazer uma viagem para o exterior, né? De conhecer outras culturas. Mas Deus achou que não era o momento agora. Eu não posso ficar desesperado, eu tenho que ficar calmo, eu tenho que ficar tranquilo, esperar o momento de Deus. Por quê? Talvez dentro de mim, homem, ser humano, eu achava que seria o momento certo, seria o momento oportuno, que eu teria condições, capacidade para fazer aquilo, mas Deus sendo espiritual, ele sabia que não era aquele momento. Aí não houve a oportunidade de eu viajar ou de eu fazer isso. Talvez aconteceu com você. Você tinha um projeto de se casar e talvez aquele casamento não era para ser feito naquele momento, você tinha um projeto para fazer isso e Deus vendo, Deus preferiu agir na sua vida para mudar essa data. Então não fique desesperado, não fique entristecido, não fique preocupado, deixa o momento certo do Senhor. Porque Deus sabe de todas as coisas, melhor do que você, melhor do que qualquer outra pessoa. Deus sabe o que é de melhor para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Talvez você tenha um plano de construir a sua casa, de vender a sua casa, de comprar um carro, de vender o seu carro, e o seu plano não deu certo.
E muitas das vezes, por falta da preparação ou do conhecimento da palavra, a gente fica triste. Mas não é para você ficar triste, é para você entender o momento certo. Se não foi possível agora, é porque Deus não permitiu. Essa seria a palavra certa. Essa seria a resposta certa. Se isso não aconteceu, é porque Deus não permitiu. Não, é porque o diabo impediu a manifestação. Queridos, entenda por favor, de uma vez por todas, que se nós estamos vivendo a palavra, se nós estamos vivendo a promessa de Deus, o diabo ele não pode interferir, impedir a manifestação da glória do Senhor de entrar na sua vida. Ele não tem essa autoridade, ele não tem este poder de impedir a glória de Deus de ser manifesta na sua vida. Ele não tem essa autoridade. Ele não tem este poder. Por mais que ele queira impedir que você seja beneficiado por Deus, abençoado por Deus, renovado por Deus, por mais que esse seja o maior desejo do diabo, impedir que você conheça a virtude do Espírito Santo, que você conheça verdadeiramente quem é Deus, que essa é a maior vontade do diabo, é te desviar dos planos de Deus, do projeto de Deus, é o maior propósito dele, ele não vai conseguir. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Os projetos de Deus não podem ser desfeitos. O que Deus prometeu, ele vai cumprir na nossa vida. Então, se você tem um plano e não foi executado, é esperar no momento de Deus. Colocou na mão do Senhor. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, entender a Bíblia, buscar de Deus, ser fiel ao Senhor, ser compromissor dos nossos compromissos com Deus, ser leitores da palavra. Quando a gente passa a ser de Deus, tudo que acontece em nossa vida é pela permissão do Senhor. A gente precisa entender isso em o nome de Jesus Cristo, porque Deus, ele sabe o momento certo de agir na sua vida. Então, nós vamos falar hoje sobre os projetos e planos do homem. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, e no versículo 3, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, por favor, Provérbios 16 e versículo 3. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse conosco aqui essa leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Só que nós vamos ler aqui, antes de lermos o 16, capítulo 16 de Provérbios e versículo 3, nós vamos ler 1 e o 2, para que você possa entender, a palavra do Senhor, para que você possa compreender aqui em o nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3. Do homem são as preparações do coração. Veja bem o que a Bíblia fala. Do homem são os projetos, os planos do coração. O homem pode fazer todo o plano, o homem pode fazer todo o projeto. Como eu tenho planos, você tem planos, nós temos planos para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos. Qual é o plano que nós temos hoje? Que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na vida, que os nossos filhos estudem, que os nossos filhos venham cursar uma faculdade, que os nossos filhos venham ter uma formação bacana, que os nossos filhos venham ter uma profissão bacana, que os nossos filhos venham ter um salário agradável para ele viver bem. Nós temos planos que a nossa casa, que a nossa família seja abençoada. Nós temos planos que nós venhamos ter saúde, tenhamos paz, alegria, felicidade. Claro que todos nós temos planos agradáveis para a nossa vida. Nós temos planos de sucesso para a nossa vida. Nós temos planos de conquista para a nossa vida. Mas a palavra do Senhor está dizendo que do homem, ou seja, o homem pode fazer planos. O homem, ele tem o direito de planejar. O homem tem o direito de pensar o que ele quer para ele. O homem tem o direito de elaborar
projetos para a sua vida. Nós somos livres, conforme eu já disse. Eu tenho direito de planejar planos, ela tem direito de planejar planos, mas o que nós precisamos saber, que por mais direito que nós temos de planejar planos, de elaborar projetos para a nossa vida, a resposta não depende de nós que estamos elaborando planos. A resposta, ela depende de Deus, porque Deus é o edificador de todas as coisas. Deus é aquele que construiu todas as coisas. Deus é aquele que edificou todas as coisas. Eu não me canso de falar que Deus é aquele que edificou o céu e a terra. Deus é aquele que separou águas de águas, meu querido. Deus é aquele que fez a terra estéril se tornar terra fértil. Deus é aquele que é, aquele que está e aquele que faz. Deus é aquele que criou o céu e a terra, este imenso universo e tudo que nele está, inclusive eu e você. Deus é aquele que tem poder de construir, de realizar sonhos e projetos na nossa vida. Eu posso planejar, eu tenho esta liberdade, eu tenho esse livre-arbítrio de planejar, mas eu preciso saber que toda a resposta, ela não depende de mim, mas ela depende de Deus. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. E muitas das vezes, por falta de ler a Bíblia, de entender a palavra de Deus, de sermos aqui leitores do Evangelho da palavra do Senhor, quando as coisas não funcionam, nós ficamos dodói, nós ficamos chateados, nós ficamos birrento, com cara fechada, deixamos de cultuar, deixamos de orar, deixamos de jejuar, porque nós achamos que as nossas orações, que irmos ao culto da igreja, nós pensamos que os nossos jejuns não têm criado efeito, porque os nossos planos não têm sido executados, mas não é nada disso, porque Deus achou que não era momento de ser manifesto na sua vida, porque tudo é feito segundo a vontade de Deus. E nós, quando entendemos a palavra, nós passamos a ter paz no nosso coração. Se não foi hoje, Senhor, que seja o momento certo da sua vontade. E Abraão e Sara passou a entender isso depois que começaram a ter um convívio com a palavra, depois que passaram a entender a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é alimento, irmão. Jesus falou isso, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que vai sustentar você. É a palavra que vai te dar sustentação para você ter calma, a sustentação para você esperar com paciência, a sustentação para você realmente ser uma mulher, ser um homem de paciência. Se não aconteceu hoje, mas vai acontecer no momento certo do Senhor. Veja bem, eu já falei aqui em outros cultos que nós tivemos, Jesus sobe no monte para orar, ele e alguns dos seus discípulos e apóstolos. Jesus sobe lá para orar porque ele já sabia que o inimigo viria para levar ele, prender e crucificá-lo. Jesus, antes de ser preso, antes de ser levado ao sinédrio, Jesus, antes de encarar a cruz do Calvário, porque o Senhor sabia que aquele momento, aquele tempo viria, diz a Bíblia que antes de todo este acontecimento, Jesus sobe no monte para orar a Deus. Jesus sobe no monte para buscar um conselho de Deus. Jesus sobe no monte para buscar uma orientação do Senhor, seu Deus. E ele faz a sua oração dizendo: Pai, se todavia for possível, passa de mim esse cálice. Se todavia for possível, Pai, afasta de mim esse cálice de dor, esse cálice de sofrimento, esse cálice de perturbação, esse cálice de angústia. Mas, Pai, se todavia não for possível, cumpra-se na minha vida segundo a tua vontade. Jesus estava orando com calmaria, entregando na mão de Deus a sua vida e pedindo a Deus que fizesse na sua vida segundo a vontade do Senhor. Assim tem que ser eu e você. Deus
Eu não quero simplesmente que seja feito unicamente a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Muitas das vezes a nossa vontade, o acontecimento da nossa vontade, do nosso desejo é passageiro. Acontece hoje, amanhã já não existe mais. É como aquela flor no deserto que nasceu pela manhã e chegando à tarde ela se murchou por causa do calor. Assim também muitas das vezes é o nosso desejo. Então entenda, por favor, no nome de Jesus aqui, Jesus ele fala bem claro: Pai, se for possível, cumpra-se em mim a tua vontade, passa de mim esse caso, mas se não for, cumpra-se a sua vontade. Assim tem que ser eu e você. E quando nós estudamos a palavra, quando nós buscamos o conhecimento desse evangelho, nós nos tornamos preparados para dias melhores no nome do Senhor Jesus. Aleluias! Aí a Bíblia fala que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Do Senhor vem a sua resposta. Então, se você tem projetos, se você tem planos, se você construiu um projeto, construiu um plano, mas até hoje não deu certo, espera com paciência. Tenha paciência que vai ser executado no momento certo do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque todas as pessoas, principalmente quando estão doentes, sentindo dores, principalmente quando estão ali depressivo, opressivo, fechado num quarto, numa sala, principalmente o maior desejo de uma pessoa quando está hospitalizado é que ela se recupere logo, é que ela se cure logo, que ela se transforme logo, para ela voltar à sua vida normal. Mas muitas das vezes não acontece no momento dela, vai acontecer no momento de Deus. Porque para o milagre, para a transformação acontecer, você precisa estar preparado para cuidar no nome de Jesus Cristo. Amém? A gente tem visto que muitas e muitas pessoas no passado, principalmente no passado, que foram beneficiados pela glória de Deus e não souberam cuidar da bênção que o Senhor concedeu. Então a Bíblia fala que todo plano, todo projeto, realmente o homem tem o direito de fazer, mas a resposta é do Senhor nosso Deus. Aí no versículo de número 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Todo o nosso pensamento, todo o nosso caminho, a gente pensa que é igual, irmão, que é puro aos nossos olhos. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor pesa o espírito, que o Senhor enxerga além daquilo que nós temos enxergado. O Senhor vê além daquilo que nós temos visto. O Senhor é aquele que realmente enxerga aquilo que nós não conseguimos ver. Por isso que muitas das vezes a gente faz planos, projetos e não acontece. Porque muitas das vezes aquilo que a gente acha que vai ser bom para a gente, Deus está vendo que não vai ser bom, que vai gerar frustração, que vai gerar tristeza, melancolia amanhã ou depois. E sendo assim, Deus, ele prefere retardar aquele processo do que realizar aquele processo no seu momento, para que haja preparação em seu coração, para que você esteja realmente preparado para resistir o que virá no dia de amanhã. A Bíblia fala isso, irmão, que haveria tempos difíceis, haveria momentos de lutas, momentos de desespero, momentos de tristeza, haveria momentos de fome, haveria guerra, haveria nação contra nação, haveria reino contra reino, haveria confronto entre pai e filho e pai, haveria confronto entre nora e sogra e nora. A palavra do Senhor nos fala que haveria tempo, um momento de terremotos, rumores de guerra. Então
O Senhor Deus, Ele tem nos preparado hoje para enfrentarmos. O Senhor Deus tem levantado soldado. O Senhor Deus tem preparado exército para enfrentar a verdadeira batalha que está por vir. E você precisa estar resistente, firme, preparado, sendo constante na leitura da palavra, porque esta palavra aqui, querido e amado irmão, ela é tratada como uma espada de dois gumes. Esta palavra aqui é que vai te instruir como vencer e como perder. É através desta palavra aqui é que você vai buscar o conhecimento para vencer e para dar a volta por cima. Se você não estudar a Bíblia, você não vai saber como entrar e como sair. Você está me entendendo? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala, medita nesta palavra, medita nesta lei, de dia e de noite, estuda a palavra do Senhor, de dia e de noite, medita nela, tenha tempo para buscar a palavra do Senhor. E a gente tem visto que muitas e muitas pessoas deixaram de ouvir a palavra, deixaram de meditar nessa palavra por outras coisas banais que não traziam tanto significado na sua vida, e hoje você está tendo esse tempo para meditar nesta palavra. Então, se você estudar a palavra, você vai se tornar uma pessoa fortalecida e vai se tornar uma pessoa compreendida. Você vai se tornar uma pessoa sábia e vai saber esperar o momento de Deus, do acontecimento de Deus, da resposta da sua petição na sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Aí, versículo de número 3. Confia ao Senhor as tuas obras ou os teus planos, e os teus pensamentos serão estabelecidos, realizados. Amém? Mas aqui a Bíblia está dizendo, confia no Senhor, espera no Senhor, confia. Irmãos, quem confia no Senhor aguarda com paciência, não fica colocando Deus contra a parede. Tem gente que fala, se não for agora, eu vou parar de servir a Deus, eu vou voltar para a minha vida que eu vivia, porque eu estou orando a Deus há tantos anos, para meu marido se libertar da bebida, mas ele não se liberta, e cada vez que eu oro, mais bêbado ele chega em casa. Cada vez que eu peço a Deus para o meu filho se transformar, se tornar mais humilde, mais paciente, mais calmo, mais amoroso, mais ignorante, ele fica. Então, se isso não acontecer amanhã ou até o final dessa semana, eu vou parar de servir a Deus. Eu já falei aqui que quanto mais você busca, a tendência do diabo é colocar o fardo mais pesado, é querer colocar mais barreira diante de você, para que você desista mesmo. Mas o servo de Deus, o soldado de Deus não desiste nunca, irmão. Porque a última palavra de Deus, a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida. Se não cumpriu hoje, ela vai cumprir amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Mas eu te digo aqui, irmão, com propriedade pelo Espírito Santo, com conhecimento da palavra de Deus, eu te digo aqui que toda promessa que o Senhor fez para você, ela vai se cumprir no nome de Jesus. Se o Senhor tem uma promessa de cura, Ele vai te curar. Se o Senhor tem uma promessa de prosperidade, Ele vai te prosperar. Se o Senhor tem uma promessa de te conceder um filho, você que ainda pela medicina é estéril, Ele vai te conceder um filho. Se o Senhor tem uma promessa de libertar o seu marido do vício, Ele vai libertar, mas não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. E é isso que você precisa entender. Por isso que você precisa aguardar com paciência. Aguardei com paciência a palavra do Senhor. Você está me entendendo, sim ou não? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, entender a palavra do Senhor, esperar a realização dos nossos projetos e sonhos, mas pela vontade do Senhor nosso Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Confia ao Senhor as tuas obras. Confia ao Senhor. E os teus pensamentos serão estabelecidos. A pergunta que eu quero te fazer neste momento: qual é o teu pensamento neste momento?
O que é que está passando aí na sua mente neste momento? Talvez alguma pessoa está dizendo assim: estou cansado de enfrentar essa situação sem ver uma luz no fim do túnel. Eu estou cansado de enfrentar só pedreira, só paulada na minha cabeça, sem ter reconhecimento. Eu já estou aqui revoltado com esta situação. Eu já estou aqui revoltado com essa espera, porque eu estou esperando e nada acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa. Confia no Senhor, espera no Senhor, e os teus planos serão estabelecidos no nome de Jesus. Confia no Senhor e os teus planos serão realizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim seja. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você se torne verdadeiramente um leitor da palavra de Deus. Que você tire todos os dias um momento para ler a Bíblia, ainda que seja um pequeno tempo da sua vida, um pequeno curso, um pequeno tempo da história da sua vida para você ler a Bíblia, mas tira todo dia um pequeno instante, um pequeno momento para você ler a Bíblia, para você ter o conhecimento. E a partir do momento que você buscar o conhecimento dentro desta palavra, você vai se tornar uma pessoa forte, uma pessoa abençoada, uma pessoa transformada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim seja, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Eu quero nesta hora orar por você, querido e querida irmã. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida. Talvez você está aí, desesperado porque tem alguém da sua família que está doente. Talvez você está desesperado com alguém da sua família, sofreu algum tipo de acidente. Talvez você está aí desesperado porque você está desempregado, está te faltando alguma coisa na sua casa. Confia no Senhor e você vai se transformar como se fosse um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Fique calmo, Jesus está trabalhando em prol da sua vida. Se existe alguém na sua família que está doente, Jesus está lá agora, enviando seus anjos para cuidar dessa pessoa. Se você está infeliz, sentindo falta de alguma coisa, Jesus está confortando enviando o anjo para confortar o seu coração. Aguarde, espere com paciência e você vai alcançar de Deus as benevolências no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero neste momento orar em favor da sua vida e pedir a Deus que abençoe poderosamente não só a sua vida, mas toda a sua casa em o nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, vamos orar todos juntos em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que toda a resposta do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Meu Deus, em nome de Jesus, visita agora o teu povo, aonde quer que eles estejam neste momento, na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel. Meu Deus, visita esta pessoa agora, no nome de Jesus. Senhor, esta pessoa que está agora apresentando a Ti, o seu ente querido que está hospitalizado, que está doente, talvez, ó Deus, desenganado pela medicina. O homem, Senhor, pode até desenganar, mas o Senhor é a solução, o Senhor é a resposta, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus de transformação. Meu Deus, esta pessoa que está agora entregando nas tuas mãos este fardo pesado, entregando nas tuas mãos, Senhor, esta situação caótica, esta situação melancólica. Ah, meu Deus e meu Pai, vai de encontro à casa do teu filho, ou aonde quer que ele esteja, toca sobre ele agora, Jesus, e traga sobre eles a tua bênção, e repreenda todo espírito de morte, repreenda, meu Deus, agora
todo espírito de sofrimento, todo espírito de tristeza, todo espírito de miséria, todo espírito, Senhor, de amarração, joga este inimigo por terra agora e traga sobre eles a tua bênção, traga sobre eles a tua graça, traga sobre eles a tua transformação. Pai querido e amado Deus, vai de encontro à casa desta tua filha, que com lágrimas nos olhos estão orando ao Senhor agora. Meu Deus, vai à tua casa agora, em nome de Jesus Cristo, vai à casa desta tua filha, meu Deus, que está neste momento com lágrimas nos olhos, entregando a vida do seu ente querido nas tuas mãos. Toma, Senhor, ele nas tuas mãos agora e joga por terra toda a força do inimigo e traga sobre eles a cura, traga sobre eles o milagre, traga sobre eles a transformação, traga sobre eles a renovação, porque nós cremos na tua palavra e sabemos que a tua promessa é real, que a tua promessa é existente e o Senhor já está derramando sobre nós o milagre que nós precisamos e a transformação sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus é que eu lhe peço nesta hora a transformação do Senhor em nossas vidas, desde agora e sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, é muito bom ter a presença de todos vocês aqui, em todos os cultos no lar, e para nós é muito gratificante, né? Ver que você está aí presente, participando conosco. E mais uma vez eu quero pedir aos irmãos para você compartilhar as mensagens, os vídeos com seus amigos, né? Enviando para todos os seus amigos e pedindo a eles lá, para que eles possam lá dar uma curtida no nosso vídeo lá no Instagram, né? Participando do nosso culto também, para que eles sejam abençoados. E eu quero falar uma coisa para todos vocês aqui, né? Irmãos, se existe alguma coisa na sua vida que está tirando a sua paz, descanse no Senhor, fique calmo. Jesus está trabalhando nesse processo. Amém? Jesus falou, não cai uma folha seca da árvore se o Senhor não quiser. Então descanse no Senhor. Não importa a situação que você está passando, Jesus está trabalhando em favor da sua vida em nome do Senhor. Fique na paz de Cristo. Amanhã nós estaremos de volta em mais um culto no lar. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira extraordinária. A paz, irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.